Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Aqui é a pastora Clésia Laguete falando da Igreja Metodista Ortodoxa Paz de Cristo do Brasil. Eu gostaria de falar para você que está em casa, você que está no Brasil, você que está fora do país, para toda a família escutar. Hoje, a ilustração que eu tenho para você hoje é falar sobre um menino chamado Pinóquio, que era um boneco de pano, um boneco de madeira. E eu quero dizer para você que o velhinho sonhava em ter um filho. E ele, por ser um grande carpinteiro, ele construiu um boneco. E falando, olhando para o céu numa noite, ele queria que aquele boneco fosse um menino de verdade. Mas aí a fada deu uma oportunidade, não transformando aquele boneco num menino de verdade, mas concedendo que ele falasse e andasse e agisse como uma criança. E logo de manhã, quando ele acordou, que ele viu que aquele boneco agora ele tinha feito se mexer e falava, ele ficou muito alegre, já matriculando, botando no colégio. E no primeiro dia, por a inocência dele, não sabendo a maldade, ele só logo se misturou com aquelas pessoas que não prestavam, por ser inocente. E aí, de repente, o que aconteceu? Ele começou a se envolver com crianças desobedientes, com meninos, e começou a fazer coisas erradas. E aí começou a entrar numa mentira e o seu nariz começou a crescer por tanta mentira que ele falava. E mentia. E aí, aquela fada sabendo, ela botou um grilo para poder ser a voz da consciência dele e poder sinalizar das coisas erradas que ele estava fazendo. Mas ele não dava ouvido. Até um ponto que a fada madrinha, vendo aquilo tudo, foi lá e diminuiu aquele nariz. E falou que não ia mais, concedeu outra graça para ele. E ele saindo dali, ele se encontrou com um cocheiro e se juntou com uma raposa e foi para uma cidade, uma ilha chamada Ilha dos Prazeres. E ali, todas as crianças desobedientes iam para lá com uma promessa de ganhar muito dinheiro. E quando chegava lá, naquela ilha tinha uma grande maldição. E o grilo, sabendo disso, foi atrás dele e todos aqueles meninos se tornaram burro para ficar como serviço pesado. Mas na hora do Pinóquio, o grilo chegou na hora e fugiu com ele, e ele só ficou com as orelhas e o rabo de burro. E quando ele chegou em casa, o avôzinho dele, sentindo a falta dele, foi atrás dele atravessar os mares. E ele foi atrás do avô. Mas chegando lá, um grande peixe engoliu o avô, engolindo todos eles. E ele, dentro da barriga daquele peixe, ele teve que fazer um ato de bravura. Ele pegou a sua mãozinha e botou fogo e fez uma fogueira. E aí, o bicho começou a tossir e o peixe foi lá e vomitou a família na areia. E ele voltou para casa e a fada, vendo que ele tinha feito um ato de bravura, transformou ele em um menino de verdade. O que eu quero dizer para você hoje? Esse boneco de madeira somos nós. O Senhor, quando Ele nos formou, Ele nos fez, mas nos deu livre-arbítrio. Mas ainda não temos total a nossa salvação diante de Deus. E Ele nos dá oportunidade para isso. Mas antes disso, o que nós fazemos? Começamos a mentir, fazer coisas que não agradam o Senhor. E aí, nisso tudo, a gente vai se enrolando na própria mentira, a ponto de, às vezes, não conseguir enxergar os nossos próprios erros, de tão grande que é a mentira. Tão grande é o fascínio das coisas que o mundo traz para poder tentar nos enganar e nos ludibriar. E aí, sabe o que acontece? Nós perdemos totalmente a nossa identidade. Mas Deus mandou o Espírito Santo, porque essa fada que vem como o Espírito Santo e vem para recobrar. Ei, até quando? E é a hora que você toma atitude. Começa a resgatar tudo aquilo que Satanás te põe dentro de uma barriga de um peixe, aonde você começa a clamar como Jonas. E aí o Senhor te dá mais uma oportunidade. É quando você vem para Jesus. Mas quantos que estão na casa de Jesus ainda estão agindo como um boneco de pau, ainda está agindo como um burro na mão do diabo? Mas eu quero dizer para você algo. Hoje a igreja está fechada. Quantas vezes que a igreja está aberta, ou não quer ir para shopping, quer passear, ninguém quer ir para a igreja? Todo mundo esquece de ir para a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que hoje você não pode, sabe por quê? Coronavírus, uma coisa tão pequenininha que você não consegue enxergar o olho nu, ela está fazendo aquilo que o homem não tinha
coragem nem as autoridades tinham. E Deus permitiu para botar o homem dentro de casa. Eu quero deixar para você uma palavra do Senhor que diz assim, olha. Vamos lá. Em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 em diante, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que Deus quer dizer isso para você hoje? Que agora é tempo de se humilhar, é tempo de buscar o Senhor e se arrepender. Todo mundo está dizendo que é coisa do diabo, mas eu sei que a mão de Deus está nisso tudo. Nós temos que humilhar, pedir perdão dos nossos pecados e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, do povo do mundo. E eu quero dizer para você, fique com essa palavra no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego essa noite, Senhor, maravilhosa diante de Ti, que o Senhor venha nos abençoar e nos restaurar esta noite. E você que está em casa, receba a cura, a unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.